cronológica. Eles estão separados por temas, digamos assim, né? Porque ele obedeceu lá a Septuaginta. Nossas Bíblias obedeceu a separação da Septuaginta, tá certo? Nem a Taná não é assim. Já expliquei para vocês, quando nós fizemos a introdução bíblica, acerca das divisões que nós temos, por exemplo, na Taná, né? Tudo bem? Tá bom. Então, por isso que nós colocamos aqui para vocês terem uma ideia. Aí você tem a divisão do reino, que foi em 931. Foi a divisão do reino. Quando que ocorreu a divisão do reino? A morte de Salomão. Tá certo? Aí houve aqueles pretextos lá, mas Deus já tinha falado, através do profeta, né? Que isso iria acontecer. E aconteceu, tá? Aí assumiu o trono Jeroboão e Roboão, né? Roboão, filho de Salomão, Jeroboão, aí ficou no norte, enfim, né? Muito bem. Acontece que o norte lá ficou conhecido como Israel, que foram submissos a Jeroboão. Essas 10 tribos que ficavam mais para o norte ficaram conhecidos como Reino de Israel, cuja capital ficou sendo Samaria. Todos sabem disso. No ano 722 a.C., né, aconteceu a invasão da Síria, a Síria, cuja capital Nínive, o grande império que surgiu naquela época, né? Na sequência cronológica dos grandes impérios que ocorreram no passado, a Síria foi o segundo. O primeiro foi o egípcio, o grande império egípcio. O segundo foi a Assíria, não o reino sírio, a Assíria com A, para não confundir. Tudo bem? Tá? Muito bem. Aí invadiu lá, tudo bem, levou eles para lá, para o território deles, e a terra ficou deserta, trouxeram outros povos e misturaram. Daí que surgiu aquela intriga entre samaritanos e o povo judeu. Que aí uma longa história, não vou entrar nesse contexto. Muito bem. Aí agora, vamos esquecer o norte, vamos pensar no sul. O sul continuou sua trajetória, mesmo da idolatria e tal, aquela coisa toda. Aí quando chega aqui, ó, nós temos o profeta Isaías, 740, 680 a.C. Vamos falar um pouquinho dele depois do café. Depois do café a gente começa falando sobre os profetas maiores. Aí a gente dá uma pincelada aqui sobre Isaías. Mas por enquanto, agora, antes do café, rapidinho a gente termina esses 3 últimos na sequência, que são os 3 últimos menores. Tá? Vocês lembram? Os 12 profetas menores? Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então nós estamos onde? Ageu. Ué, vocês nem parecem. Ageu, Zacarias. Hã? Ageu, Zacarias. E os 3 últimos, gente. Vocês não viram o módulo essa semana? Hã? Eu estou pegando o meu agora, está seladinho. Não, quem pegou agora não veio. Está até seladinho. Tá? Passei 2 semanas fora aí. Olha aí. Tudo bem. Então nós estamos aí com esses 3, né? 740 a 680 de Cristo começa o ministério profético de Isaías. A Isaías ele profetizou durante o reinado de 3 reis. Isaías ele é do reino do sul, tá? Aqui ó, do sul. Tá? Se você pegar aí esse gráfico que eu dei para vocês, eu distribuí para cada aluno um gráfico, pega o gráfico aí para a gente dar uma olhada. Ó, vocês vão observar que Isaías, do lado do sul, ele está pegando justamente um período, ele é contemporâneo de Miqueias, no Reino do Sul também. Em relação ao Reino do Norte, ele é contemporâneo de quem? Tem sim, eu entreguei para todos. Eu não peguei isso daí. Ah, então só faltou no dia, peraí. Eu também faltei. Estão precisando aqui atrás. Isaías é contemporâneo de quem? Oséias. No Reino do Norte, Oséias. Tá? E ele profetizou durante o período de 4 reis de Judá. Nesse período aqui, ó. Então ele conheceu esses 4 reis, tá? Inclusive o rei Ezequias, lembra do cerco de Jerusalém? Quando o rei Ezequias pegou a carta do chanceler Rabsaqué, da Síria, e ele entrou dentro do templo, rasgou suas vestes. Qual foi o profeta que Deus usou para acalmar os ânimos naquele período?
Isaías. Então ele foi dessa época aqui, ó. Olha que maravilha, tá vendo? E além disso, ele ainda pegou esses dois monarcas, grandes monarcas, da Síria também. Concomitantemente ao reinado desses reis aqui de Judá, tá? Na Síria lá. Tudo bem? Muito bem. Aí vai indo, passando o tempo, quando chega aqui em 605, a invasão de Nabucodonosor lá, né? Invade as terras de Judá. A primeira leva Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Deixa algumas pessoas ainda no território de Judá. Aí ele volta alguns anos depois, em 597, tá? Leva mais algumas pessoas, inclusive Ezequiel, tá? Jeremias fica, que era mais velhinho um pouco, tá? Pode ver no gráfico aí, tá? Aí no ano 586, ele dá o desfecho final, aí destrói tudo, aí fica só escombros lá. E Jeremias fica no meio dos escombros. Aí Jeremias vai escrever Lamentações de Jeremias, porque ele vai ver tudo destruído, e aí ele entra num estado de tristeza na alma, em lamento pela glória que era e agora o que ele está vendo de destruição. Entendeu? Aí no final de Lamentações ele vai dizer assim, né? Converta-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Torna os nossos dias como dantes. Então ele foi um profeta conhecido como o profeta das lágrimas, porque ele estava chorando, né, de tristeza de ver que o povo não obedeceu à voz de Deus e o que estava predito aconteceu. Nabucodonosor entrou e destruiu tudo. Muito bem, levou o povo. Aí passa-se mais algum tempo, né? Aí vai se cumprir uma palavra que Deus deu ao profeta Isaías 200 anos antes de chegar aqui, acerca de Ciro. Ó, Ciro, ele já estava em iminência naquela região do Crescente Fértil, da Mesopotâmia. Tá? Ele começa agora a conquistar as terras, Cazaquistão, Afeganistão, e vai incluindo território, vai incluindo. Só que Deus já tinha falado através de Isaías, 200 anos antes dele nascer, e chamou ele de o meu ungido. Né? O meu ungido, que no original hebraico é Mashiach, que na transliteração a gente chama de Messias. Aí você pode pensar, mas não existe só um Messias? Existe o Messias, que é o Messias prometido, que é Cristo, e existe Messias, que é uma palavra normal do hebraico, que significa ungido. Qualquer pessoa que foi ungido por Deus é um Messias, no sentido restrito, no sentido amplo da palavra, geral da palavra. Agora, no sentido restrito da palavra, acompanhado de um artigo e dentro de um determinado contexto, ou Messias, aí se refere a Cristo. Tá? Então, nesse caso, Messias, aqui, quando ele fala, eis aqui o meu ungido, que eu tomo pela minha mão, e ele fará aquilo que me apraz. E o nome dele será Ciro, e vai falando tudo o que ele ia fazer. E assim que ele assume o trono, que ele conquista aquelas terras, e depois ele invade a Babilônia, a primeira coisa que ele faz, ele decreta que o povo judeu retornasse para o seu território. É aqui que entram os nossos protagonistas, Ageu, Zacarias. E Malaquias vai aparecer lá no finzinho, olha lá. Apesar deles estarem juntos, deles estarem bem juntos, mas a diferença entre eles, há um lapso de mais ou menos um século de distância. Olha lá. Está vendo que aqui Ageu e Zacarias aparece no ano 520. Malaquias aparece lá em 440. Quase um século de diferença. Enquanto Ageu e Zacarias são contemporâneos, Malaquias não. Aparece bem no finzinho lá, ó, quase no período intermediário. Na realidade, é o último livro canônico do Velho Testamento e da Taná. E ele pegou bem no finzinho ali do Império Persa, porque depois aí, os persas, qual é o império que aparece no cenário mundial? Os gregos. Os gregos. Tá? E boa parte desse período interbíblico, que durou aproximadamente 400 anos, antes dos evangelhos,
foi dominado, o mundo de então foi dominado pelo Império Grego. Tá? Império Grego. Tudo bem? Então tá. Então nós temos aí, ó. Aí aparece aqui o primeiro decreto, Esdras 1:1. Primeiro decreto. Que decreto é esse? Para que eles viessem, retornassem, voltassem para a sua terra. Deus cumprindo a sua palavra. Né? 520. Deus levanta esses profetas. Eles já estavam em sua terra, né? Ou seja, boa parte retornaram, outra parte não, vocês sabem disso. Nem todo mundo voltou, nem todo mundo quis voltar, porque já tinha se estabelecido de forma mais, digamos assim, já tinha contraído matrimônio, já tinha negócios, emprego, casa, enfim, né? Já falava o aramaico ali, já dominava, enfim, não queria voltar para uma terra destruída. Mas aqueles que tinham a dor na alma, desejo de ver a sua pátria restaurada, esses voltaram. E a sua grande maioria da tribo de Judá. E a partir desse momento da história, o povo de Israel, os hebreus, passaram a ser conhecidos como os judeus. Por quê? Porque o povo do norte, por ele ter sido miscigenado com outras nações, quando a Assíria trouxera povos escravos, conquistados também de outras províncias e alocaram eles no território do norte e fez essa mistura, então o povo de Judá olhava para eles com maus olhos, já com discriminação. E mesmo porque, entre aspas, para eles, Judá era mais fiel pelo fato de estar ali em Jerusalém. E em Jerusalém estava o quê? O templo sagrado de Salomão. E dentro do templo, o que estava lá? A Arca da Aliança e todos aqueles apetrechos que para eles eram sinônimos de presença de Deus. Por isso que o profeta Jeremias vai jogar na cara deles e dizer: não adianta vocês dizerem templo, templo do Senhor, não adianta vocês falarem que aqui está a Arca da Aliança se vocês não obedecem. Do mesmo jeito que aconteceu com o norte, vai acontecer com vocês também. E aí aconteceu, né? Eles foram levados, ficaram 70 anos, enfim. Só que aí cumpriu-se os 70 anos. O próprio Jeremias foi que profetizou isso, que depois de 70 anos eles voltariam para o seu território. Tá? E aí Daniel, já velhinho, ele fez a contagem dos anos, porque provavelmente ele leu a profecia de Jeremias, ele conhecia. E aí ele foi falar com Deus sobre essa questão de retornar. E quando ele vai falar com Deus, o que acontece? Quanto tempo ele fica falando com Deus sobre isso? Aos 21 dias? 3 semanas. 3 semanas. Exatamente. Né? 3 semanas. Questionando a Deus. Já chegou o tempo, Senhor. Né? E aí Deus agora levanta assim. Aí vem agora Zacarias e agir Zacarias. Por quê? Porque quando o povo entra na terra, o que eles fazem? Eles desanimam. Por que eles ficam desanimados? O que eles encontraram lá? Vocês que leram o módulo e leram a Bíblia, eu pergunto, por que Deus precisou levantar Ageu e Zacarias? Por que será? Na verdade, o povo, quando voltou para lá, tocou tudo lá, os escombros, tudo destruído, tudo bagunçado. Quebraram tudo, como é que agora vai ver isso daí? Então não tem como, vamos deixar que ele entrar. Aí chega a gente lá e exorta, entendeu? Trabalhar e esforçar junto, porque o Senhor está convosco lá, e está o povo. Exatamente. Tá vendo isso aqui? Isso aqui tem alguma coisa a dizer para vocês? Vocês, isso aqui tem algum significado para vocês? Foram 3 invasões? Sim. E da mesma forma que foram 3 invasões, foram também 3 retornos. O primeiro teve liderança de Zorobabel e Josué. Zorobabel, governador, o príncipe de Judá, e Josué, sacerdote. Um representando a lei, a parte religiosa, dos sacrifícios, da adoração, e o outro, o representante legal do rei, que tinha cartas do rei para restaurar.
a adoração. A primeira coisa que eles fizeram foi restaurar a adoração, restaurar o altar, restaurar o templo. Então foi a primeira leva que veio. Tá? Passou-se alguns anos, aí o que acontece? Quando eles chegaram na primeira leva, que foi o primeiro decreto, houveram alguns contratempos. Os samaritanos e com os povos que já estavam morando lá, reivindicaram a posse da terra e quiseram atrapalhar a reconstrução do templo. E começaram a acusar os judeus de uma nação perversa, de uma nação isso, uma nação aquilo, que no tempo passado desobedecia os imperadores e não pagava impostos e tal. Aí chegou aos ouvidos do rei de então, do imperador de então, que estava agora no poder. Já não era mais Ciro. Olha, aquele povo lá é um povo rebelde, está restaurando. E foi uma luta tremenda, né? Está tentando restaurar o templo, a adoração. Esse povo é terrível. Se eles crescerem, vai dar problema, eles não vão obedecer ninguém, eles vão se tornar uma potência, não vai pagar imposto ao rei, o rei vai ficar fraco, o império vai acabar. Enfim, acusações. Só que, quando o rei Ciro subiu ao trono, que ele determinou o decreto lá, que ele escreveu tudo bonitinho, fez toda a documentação, isso ficou arquivado nos documentos do palácio. Aí, Dario I procurou saber se realmente era assim. Abre lá, Esdras capítulo 6, verso 1 a 12, por favor, e leia para nós. Procurou saber se realmente era assim. Aí, quando chegou lá, realmente, as autoridades, né, os escrivãos, os secretários, digamos assim, né, uma linguagem mais moderna, né, foram lá e pesquisaram, realmente existe um decreto para que eles pudessem retornar à sua pátria e reconstruir a sua nação, o seu tempo de adoração. Né? Então ele viu que realmente quem estava dando trabalho para o povo de Israel eram os moradores daquela região, que não tinha nada a ver com aquele território. Né? Então o que ele fez? Além dele otorgar que a reconstrução do templo continuasse, ele ainda enfatizou mais ainda essa lei, deu mais poder ainda para eles. Tá? Então, por isso que Deus levanta Ageu e Zacarias para dizer para eles: por que vocês pararam? Vocês estão com medo dos inimigos? Não. A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Vamos lá, Zorobabel, vamos lá, filho de Selatiel, vamos lá, Josué. Quem despreza o dia das coisas pequenas? E começou a animar o povo. Olha que coisa linda. A palavra Ageu, no original hebraico, significa festa. Vamos fazer festa na presença de Deus. O tempo de tristeza acabou. A palavra Zacarias, no original hebraico, significa Deus se lembra, ou Deus se lembrou. Ou seja, em outras palavras, Deus se lembrou da promessa que ele fez no passado, que traria nós de volta para o nosso território e restauraria a nossa terra. Deus se lembrou de nós. Né? Então, eles estão animando o povo, porque o povo parou com a construção. Leia para nós, quem tem a referência. Esdras 6, 1 a 12. Esdras 6, 1 a 12. 1 a 12. Teólogos. Então o rei Dário, ou Dario, não sei, o decretou e foi feita uma busca nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia. Olha lá, foi fazer uma busca para ver se era isso mesmo. Continuando. E em Ecbatana, a capital que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no primeiro ano do rei Ciro, o rei Ciro baixou um decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Seja edificada a casa, o lugar em que se oferecem sacrifícios, e sejam os seus fundamentos bem firmes. A sua altura será de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados. Olha que maravilha. Tá dando até os detalhes aí, né? Continua. Com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará no tesouro do rei. Além disso, sejam restituídos utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirou do templo em Jerusalém e levou para a Babilônia, e que se tornem a levar para o templo em Jerusalém
cada um para o seu lugar, e tu os porás na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador de além do rio, Setar-Bozenai, e os vossos companheiros, os governadores que estáis além do rio, retirai-vos deste lugar. Deixai de impedir a obra desta casa de Deus, edifiquem o governador dos judeus e os seus anciãos, esta casa de Deus no seu lugar. Além disso, por mim se decreta o que haveis de fazer para com esses anciãos dos judeus, para a edificação desta casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da província da além do rio, se pague prontamente a esses homens toda a despesa. Igualmente o que for necessário, como novilhos, carneiros e cordeiros, para o holocausto ao Deus do céu. Também trigo, sal, vinho e azeite, segundo a palavra dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Desse-lhes isso de dia em dia sem falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus do céu e orem pela vida do rei e dos seus filhos. Também por mim se decreta que a todo homem que alterar esse decreto se arranque uma viga da sua casa e que ele seja pregado nela, e da sua casa se faça por isso um monturo. Nossa, Tá vendo só? Então ele ratificou o que Ciro já havia falado. violência, hein? Agora veja só, o que aconteceu aqui, ó. Ageu, o ministério dele foi curto, entre 1 a 2 anos apenas. Olha pelo gráfico aí que vocês vão perceber. No ano 520 e para por aí. Só que o seu contemporâneo lá, né, o seu colega, que é Zacarias, ele começa junto, Ageu para e ele continua profetizando. Tá? Então ele começa junto com Ageu em 520 e vai até 480. Pelo gráfico cronológico que eu dei para vocês aí, vocês podem perceber. Então é assim, ó, Ageu 1 em 1, 1º de setembro, tá lá. Tá? Eu quero que vocês peguem as referências para a gente ler, pelo menos o primeiro versículo. Tá? Abrem as suas Bíblias aí, por favor. Pega todo mundo a Bíblia. Abra a Bíblia ali em cima da cadeira. Me achei? Fazer teologia e não ler a Bíblia, aí não tem sentido, né? Vamos lá? Isso. Abrem Ageu aí, por favor. 1, 2. Ageu 1 em 1, leia. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: Muito bem, aí já está aqui, começando praticamente junto desse período que eu falei para vocês, né? Na primeira leva lá, tá? Aí é 1º de setembro. Aí Ageu 1, do 15, a partir, 24 de setembro. Ageu 2, a partir do verso 1º, 21 de outubro. Agora começa o ministério de Zacarias, depois de Ageu 2, 1. Começa o ministério de Zacarias. Zacarias 1, novembro, ainda no mesmo ano, tá? Estamos em 520 aqui. Ageu 2, do 10 ao 20, 24 de dezembro. Em Zacarias 1, 7, 24 de fevereiro de 519, já passou um ano aqui. Aí você já não percebe mais Ageu no cenário. Ageu se cala, desaparece. Tá? Você pode dizer que no gráfico tem uma fitinha bem curtinha e já acaba. Aí agora dá prosseguimento a Zacarias. Zacarias 7, do 1 ao 4, do 1 em diante, 4 de dezembro de 518. E aí ele continua, animando o povo. Aí o que acontece quando ele anima o povo volta à construção. E em 515 termina a reconstrução do segundo templo. Tá? Então, o primeiro templo de Salomão, que foi destruído. Aí o segundo templo, esse aqui, que foi reconstruído. E o terceiro, aquele lá, né? Que na realidade é o próprio segundo que foi remodelado por Herodes durante 40 anos aí, que ele foi uma longa jornada, né? Tá? Um remodelamento desse para poder conquistar o povo judeu politicamente. Então Herodes ele
empregou essa empreitada aí para atrair o povo. Ele não era judeu, ele era idumeu, né? Mas é uma longa história e depois a gente fala sobre isso, tá? No período interbíblico. Muito bem, só para vocês terem uma ideia. Aí na sequência aqui nós temos concomitantemente a Pérsia, né? Porque nesse período aqui, esses reis da Pérsia, eles estão sendo bons para com o povo de Judá, né? Eles não estão interferindo na adoração deles, né? Eles estão agora deixando que eles retornem para sua pátria. E aqui Esther, no ano 479, ela é colocada como uma rainha, porque Vasti é deposta, né? Perde o cargo, perde o poder, perde a posição, e Esther assume como a rainha em 479 a.C. Tá? Então veja que é quase nesse mesmo período aqui, ó. Quase nesse mesmo período, depois da profecia de Ageu e praticamente junto, né? Contemporâneo com Zacarias. Tá? E antes da conclusão do templo, Esther está sendo rainha lá, nesse período que eles estão construindo. Olha que coisa. Enquanto a rainha está lá, eles estão construindo. Olha como que Deus preparou tudo. Tá? Então, quando você lê o livro de Esther, lá no nosso grupo de livros históricos, na realidade, esse período está aqui, ó, junto com Zacarias. Mesmo que nas nossas Bíblias, o livro de Esther está lá atrás, no grupo dos livros históricos. Mas na realidade, o período cronológico está aqui, ó, junto com Zacarias. Era Deus preparando tudo para que o seu povo retornasse. Então, olha a importância desses profetas, para trazer ânimo ao povo que estava desanimado. Então, para a gente encerrar e tomar um café, olha só, concomitantemente aqui, aí volta novamente as perseguições, tudo, né? Porque não parou por aí. Não foi só o altar e o templo. Precisava reconstruir toda a cidade, toda a nação. Tá? Então os inimigos continuaram ali, ao redor. Aí o que acontece? A segunda leva, ou o segundo retorno, Esdras. Ele aparece no cenário, no ano 457 a.C. Tá? Aí já era o rei Artaxerxes. E aí o que o rei faz? O terceiro decreto. Vamos ver em Esdras, capítulo 7, versos 7 até o 11. Quem achar primeiro pode ler. Esse é o terceiro decreto, para ratificar, para dizer, não, pode deixar eles trabalhar, para de persegui-los. Essa Esther aí no período foi uma libertadora para o povo judeu, porque se não é ela que entra no cenário, Deus não faz com que ela entra, os judeuzinhos, coitadinhos, a cabeça deles. Sempre Deus usa, né? Aí, e a história dessa mulher, você vai ver que Deus, ele faz qualquer negócio para salvar a cabeça do seu servo. Olha, demais, Quem achar cara. pode ler. Achou? Leia. Também subiram a Jerusalém, esse, 7:7, né? Isso. Alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos netinins, no 7º ano do rei Artaxerxes. No 5º mês, Esdras chegou a Jerusalém, no 7º ano desse rei. Pois no 1º dia do 1º mês, ele partiu de Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, graças à mão benéfica do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor, e para ensinar a Israel os seus estatutos e as suas ordenanças. Até que não? Só até aí. Até 11. Só até aí, tá bom. É. Então, qual foi a missão de Esdras aqui? O altar tinha sido construído, o templo estava, né, praticamente pronto, porque 515 concluiu-se, depois de algum tempo ficou parado, estagnado. Tá? Então, Esdras aparece como grande escribas, o grande conhecedor da palavra. Para quê? Para instruir o povo na lei. E aqui eu chamo a atenção uma coisa: no momento que Esdras, ele e a sua equipe, começam a ler a Torá, a lei, os mandamentos do Senhor, naquela grande reunião solene no meio da praça, diz a Bíblia que boa parte das pessoas que estavam ali, que eram novas gerações que haviam nascido, provavelmente nesse período do cativeiro babilônico, não entendiam o que ele estava lendo na Torá. Aí a pergunta que eu faço: por que aquele povo todo, a grande maioria, não estava entendendo?
nada do que ele estava falando ou lendo ali. Os pais deles não passaram do Porque não foram querer. instruídos, né? Não foram. A geração não foi instruída. Abandonaram a lei do Senhor. Também, mas tem um fator principal que é o da língua. Sim. Por quê? Porque essa geração nasceu lá no Império e já não falava mais o hebraico, já falava o aramaico. Apesar de serem línguas irmãs, que vêm do mesmo tronco semítico, são muito parecidas, né? Já falei para vocês que, assim como o espanhol está para o português, o aramaico está para o hebraico, são parecidíssimas. Mas mesmo assim, você está fazendo uma leitura de alguns vocábulos que são arcaicos e a pessoa não consegue entender mais. Aí o que foi feito para resolver o problema? O que a Bíblia fala? Eles separaram algumas pessoas que foram diante do povo, e na medida que Esdras ia lendo lá em cima no plenário, no palanque, não sei, na praça, no meio, essas pessoas iam interpretando para eles, traduzindo para eles. Aí na medida que foram traduzindo, diz que eles começaram a chorar. Diz que o choro foi tão grande que dava para ouvir de longe. Houve um grande avivamento no meio do povo naquele dia. Era Deus restaurando a nação espiritualmente. Havia restaurado fisicamente, politicamente, e agora, através do enunciado da palavra, das instruções da lei, estava restaurando espiritualmente o povo, fazendo eles relembrar ou lembrar dos estatutos do Senhor, que havia sido esquecido. Olha que coisa tremenda. Então aqui começa ali, né, esse terceiro decreto, e aí Esdras entra em cena. Depois os samaritanos destroem os muros, né? E aí chega a notícia lá, em 444, Neemias como copeiro, que não era um cargozinho qualquer, era aquela pessoa que experimentava o vinho antes do monarca. Era o número 1 do rei. Era um grande ministro, né? É uma profissão? Era uma grande profissão. O número 1 do rei. Uma excelente profissão e um grande cargo nesse império e nessa época. Grande risco de morte. Então ele era de confiança do rei. E aí você conhece a história, ele recebe cartas e autorização para poder retornar e reconstruir os muros. 444. Aí, passado 4 anos, Malaquias aparece. Por que Malaquias aparece? Porque depois de tudo isso que eu falei para vocês aqui, o povo começa agora a relaxar de novo. Agora a gente já está na nossa terra de novo, já temos o altar de novo, já temos o templo de novo, já temos tudo bonitinho. Agora o mundo está em paz, a Pérsia é colega nossa, está todo mundo maravilha, eles não estão nos perseguindo, nós também, a gente não tem guerra mais, então vamos fazer o que a gente quer. Relaxar. Aí começaram a voltar às velhas práticas, né, idólatras, e a esquecer das coisas espirituais, das coisas da adoração a Deus, a Jeová, ao Criador. Aí Deus levanta Malaquias para chamar a atenção deles, nesse momento aqui da história. E aqui termina esse período que a gente conhece como do Velho Testamento, mas não termina o ministério profético dessa categoria. Por quê? Quem foi o último profeta? João Batista. João Batista está lá em cima. João Batista. Tudo bem, gente? Lembrando que o Novo Testamento, ele surge quando Jesus é sacrificado, ele dá um brado, aí depois no terceiro dia ele ressuscita, aí o Espírito Santo desce e inaugura a igreja. Ali abre-se então o Novo Testamento, a dispensação da graça, a dispensação da igreja, a dispensação do Espírito. Então Jesus nasceu dentro do Velho Testamento. Apesar de que nas nossas Bíblias tem aquele lapso, aquelas 4 páginas em branco que representam o período interbíblico, o período do silêncio, mas quando os evangelhos estão retratando ali a história de Cristo, eles estão mostrando aquele período ainda em que Jesus nasceu cumprindo a lei. Tá certo? Tudo bem, queridos? Entendeu aqui? Então a gente finaliza aqui, tá bom? Ia fazer uma pergunta? O senhor falou, Malaquias não foi o último profeta dessa categoria. Como assim? Qual seria a outra categoria? Você veio na aula passada?
Não. Ah, então é por isso. Então, olha só. Rapidinho, só porque ele não veio na aula passada, eu vou tentar, assim, porque a gente já vai... Eu ponho alguma coisa 15 para as também. 9, olha só, como que é a hora boa? Eu ponho alguma coisa 15 para também. as 9. Está vendo a importância de não voltar nas aulas? Olha só, porque assim, os profetas, Mateus, são várias categorias. Então nós explicamos na aula passada o seguinte, nós temos os profetas literários, não literários, profetas anônimos, né? E nós temos 3 tipos de profetas na Bíblia. 3 tipos. Então, no Velho Testamento, nós temos esse ministério profético no sentido restrito da palavra. Por isso que eu falei nessa categoria. Entendeu? Por quê? Porque no sentido amplo da palavra, todos aqueles no Velho Testamento que foram usados por Deus, de alguma forma, para trazer uma palavra, uma revelação, alguma coisa da parte de Deus, naquela época patriarcal, também é conhecido como profeta. Por exemplo, Moisés é conhecido como profeta, mas não nessa categoria de ministério profético específico, no sentido amplo. Abraão é conhecido como profeta, no sentido amplo da palavra, porque ele recebia de Deus orientações, tá certo? Por isso que eu falei. Agora, nessa categoria que estamos estudando, os profetas literários, é uma categoria específica de profetas que trabalhavam o ministério profético apenas. Tudo bem? Isso o Velho Testamento. 2 tipos. E qual é o terceiro? O terceiro está no Novo Testamento. É um dos 5 dons ministeriais. Até desenhei uma mão aqui, mostrando para a classe que cada dedo da mão representa um dom ministerial, né? O polegar representa o apóstolo, o dedo indicador representa o profeta, que aponta, o dedo maior, né? Esse dedo do meio representa o evangelista, que é o mais longo, e onde quando você vai pegar as coisas, quando você leva a sua mão para o objeto, o primeiro dedo que toca é esse aqui, simbolizando o ministério do evangelista, que é o primeiro que vai na frente, ganhando as almas. Esse dedo anelar representa o pastor, que deve ser casado, marido de uma mulher, que governa e vive a sua casa para depois governar a igreja de Deus. É o dedo anelar, representa o ministério do pastor, é um dom ministerial. E esse pequenininho é o mestre, é o dom de mestre. Então, profeta no Novo Testamento é um dom ministerial de profeta, um dom que Deus deu para a pessoa que exerce esse chamado específico. Não confundir com o dom de profecia, que é um dom de inspiração, que Deus dá uma inspiração para o crente e ele entrega uma profecia para a igreja. Tudo bem, queridos? Responder sua pergunta? Maravilha. Vamos tomar um café rapidinho? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então agora a gente vai dar uma rápida pincelada em Isaías, tá? E dia 4 vai fechar com Jeremias, Ezequiel e Daniel. Fechou, tá bom? Aí dia 11 faremos a prova, tá? Então a gente vai, por isso que separou aqui. Agora olha que coisa interessante, né? A gente está falando dos profetas maiores por último. Só que o profeta Isaías, ele veio antes desses profetas menores ali, ó, cronologicamente, tá? Só para vocês entenderem, ó. No ano 740 aqui. Tá? Isaías é conhecido no âmbito teológico como uma mini-bíblia. Por que será? Os capítulos. O que faz Isaías ser considerado como uma mini-bíblia? Capítulos. Por causa dos capítulos, né? São 66 livros e são 66 capítulos no livro de Isaías. E mais que isso. Hã? A metade da Bíblia. Isso. Não. Ele é comparado com uma mini-bíblia porque o mesmo número de capítulos que ele tem, existem também o mesmo número de livros. E além disso, existe uma singularidade com aquilo que ele está falando lá dentro. Por exemplo, até o 39º capítulo é mais uma questão de ele mostrar o pecado da nação e dos povos vizinhos. Tá? E ele aponta o Messias ali como o rei que vem para governar, enfim. A partir do 40º capítulo para frente, ou seja, os últimos 27 capítulos,
que nesse caso representa os 27 livros do Novo Testamento, ele começa a apresentar o Messias como um servo sofredor. E ele começa a mostrar mais o plano da salvação. Ele começa a falar mais num aspecto mais de consolo. Entendeu? Então, por isso que ele é considerado uma mini Bíblia. E é considerado também o profeta messiânico. Por quê? Porque foi o que mais deixou registros acerca do Messias. Se a gente fosse ler aqui, ficaríamos 1 hora só lendo referências que se cumpriram na vida do Messias, que Isaías profetizou. O senhor falou que são 66 capítulos. Capítulos. Aí cada capítulo corresponde a um livro da Não. Bíblia, certinho? Não é isso. Só o número. Ah, tá. Não é que cada capítulo representa cada livro da Bíblia. Não. É que são 66 livros e são 66 capítulos. No meio, do 39º capítulo, ele começa a mudar o tom, assim como na Bíblia. Quantos livros tem no Velho Testamento? 39. Quantos livros tem no Velho Testamento, Mateus? 39. Então, por isso, olha que coincidência, tem 39. A partir do 40º, que é Mateus, não muda o tom? Não muda o tom? Mesma coisa em Isaías. A partir dos últimos 27 capítulos, muda o tom. Então, teologicamente, quando você coloca a luneta e observa mais de perto, você percebe essas minuciosidades, né? Esses detalhes. Entendeu? É por isso, tá? Isaías, ele foi partido ao meio, né? Segundo o Talmud, né? Ele foi cerrado ao meio, né? Na época do rei Manassés, né? Inclusive tem uma passagem bíblica no Novo Testamento, no livro de Hebreus, que fala, né, na galeria dos heróis, que alguns foram cerrados ao meio. A historinha ruim de se ler isso aí, viu? Quando eu leio essa história, É muito ruim de se ler. Você vai ver a hierarquia desse profeta que o senhor falou agora, chegando em Isaías. Eu nem gosto de ler, eu olho assim, observo e falo, gente, vai permitir isso tudo para nós estar aqui. Tem nem comentário. a galeria dos heróis da Bíblia, no capítulo 11 de Hebreus, né? Pela fé, tal, pela fé, vai mostrando. Aí lá no finzinho, né? Aí ele começa a falar Gideão, Baraque, aí Isaías, quer dizer, não fala Isaías, mas diz que alguns foram cerrados ao meio, né? Fazendo referência também a esses profetas, né? Inclusive no caso de Isaías, partido ao meio. Isso tudo é por causa da mensagem, né? Cara, mensagem. Porque naquela época havia muitas perseguições, né? Assim como, por exemplo, quando o profeta Jeremias diz assim, ó, não toqueis nos meus? Para que ele está falando? Os profetas que eram perseguidos na época, os ungidos, que ninguém queria ouvir a mensagem deles porque confrontava com o pecado. Então, ungido, nesse sentido, é aquele que é escolhido por Deus, que tem a unção de Deus na vida. Ponto final. Simples assim. Ungido tem a ver com cargo, não, queridos. Sim. Ungido é quem tem a unção de Deus na vida. Ponto final. Entendeu? Então não vamos idolatrar, vamos ser coerentes e falar a verdade do jeito que a Bíblia está. Tudo bem? Isso aqui a gente está aprendendo do jeito correto, tá? Porque às vezes as pessoas se subestimam muito e acham que ungido é só quem tem cargo. Você é ungido de Deus. Então o profeta lá atrás, quando ele entrega essa palavra, ele está se referindo a isso, a essa perseguição que havia contra os profetas do Senhor. E com Isaías não foi diferente, tá bom? Muito bem. Então eu queria que vocês abrissem aí, por favor. Vamos fazer uma leitura rapidamente aqui, para a gente ir para os nossos lados, na página 156 até a página 160. Tá? Vamos. A autocrítica, ela fala que nos últimos capítulos de Isaías não foi o próprio profeta que escreveu. Né? O que veja só para vocês entenderem, ó. Quer ver? Nós temos ainda alguns minutos. Ó. Autocrítica. Deixa eu escrever melhor. Tá mais. Professor, Pois não.
Será que não foi cerrado ao meio porque ele veio pregando um rei e os reis ficaram com medo dele? Não entendi. Ele veio pregando um rei, né? Até os 39. Aí os reis ficaram com medo dele, né? Porque também eles Acharam demonstraram. que ia vir um rei com um exército forte. Não entenderam que era espiritual, né? Pode até ser isso, mas na realidade é porque ele confrontava mostrando o erro, né? O pecado da nação. Baixo crítica, ou baixa crítica, né? Então começou a aparecer alguns teólogos liberais ao longo da história, né? Aí surgiram a autocrítica e a baixa crítica, né? Autocrítica, assim, em uma forma bem rápida para vocês entenderem, é aquela crítica que estuda a Bíblia do lado de fora. Então ela busca elementos externos para poder pesquisar o texto, tá? Então ela vai em fontes extra-bíblicas. Baixa crítica é aquela que analisa o texto bíblico propriamente dito, para ver se realmente foi aquele autor, que época que foi, por que escreveu, para que escreveu, se tem coerência naquela mensagem. Então, a autocrítica, ela vem dizendo que os últimos capítulos de Isaías, não foi Isaías que escreveu, foi uma pessoa que viveu no período babilônico. Então, é conhecido teologicamente como Deutero-Isaías. Ou seja, segundo Isaías, alguém que viveu naquela época, que conheceu os fatos que ali são narrados, tá? Então eles falam o seguinte, que até o capítulo 40 são profecias que estava previndo o que viria a acontecer, e a partir dali não, são fatos históricos que a pessoa já teve conhecimento do que já aconteceu, e por isso que ele escreveu, porque eles não entendem como é que Deus pode revelar o nome de Ciro 200 anos antes dele nascer. Então eles falam, não é possível, alguém que viveu depois no cativeiro babilônico, que já sabia do nome dele e tudo que aconteceu, escreveu lá. Não foi o próprio Isaías, só que não. Nós temos prova cabal, até no próprio livro, que foi Isaías que escreveu tanto a primeira parte do livro quanto a última. Inclusive no Novo Testamento, os próprios escritores do Novo Testamento fazem menção, citam Isaías, tanto a parte inicial quanto a parte final, e falando que foi Isaías que profetizou. Olha que coisa tremenda. Vamos ler? Então vamos lá, só para a gente entender. Eu vou citar aqui apenas uma referência. João capítulo 12. Leia para nós, por favor. E o versículo de número 37 até o versículo de número 41. Evangelho de João, capítulo 12, do verso 37 até o verso de número 41. Vamos ver o que diz. Quem chapeleiro pode ler? E ainda que tivesse feito tantos sinais diante dele, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Olha aí, o Novo Testamento citando Isaías, dizendo, foi Isaías que falou. Então não foi um Deutero Isaías, entre aspas, que escreveu depois, lá no período babilônico. Foi o próprio Isaías. Ele citou duas passagens de Isaías aí. Ele citou Isaías 53 e ele citou Isaías capítulo 6, verso 9 e verso 7. Ou seja, eles veem com os olhos, eles ouvem com o ouvido, mas não entendem. Isaías capítulo 6. Aí depois ele citou primeiro Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías 53. Olha aí, na primeira parte e a última parte. E ele fala, foi Isaías quem disse. Então, fechou. Tá? Se ele está dizendo que foi, está registrado,
e a gente acredita nele, porque é a palavra inspirada de Deus, tá? Tudo bem, queridos? E tem várias outros argumentos que eu poderia citar para vocês, mas a hora não nos dá, a gente não consegue entrar em mais detalhes, e eu quero que vocês leiam. Nós temos na página 156, no módulo de vocês, começando aqui com o nosso querido Magnaldo, pastor Abenor, que vai passando aqui, Eric, Michel, todos vocês, quem tiver o módulo, a partir da página 156, vocês vão perceber que, não obstante Isaías ter sido profeta do sul, Judá, ele profetizou para eles, seus contemporâneos e seus conterrâneos, mas também para outras nações vizinhas. E vamos ler nessas páginas, que nações são essas? Pode começar a primeira. Página 156, Magnaldo. 56. Qual a primeira nação que ele profetiza? A Babilônia. A Babilônia? Então já começou forte, já começou falando contra a Babilônia. Olha a Babilônia, cuidado. Isaías, a referência é Isaías 13, 14 a 21. Isaías profetizou que grande seria a queda da Babilônia, a nação arrogante e cruel seria tomada pelos medos. A figura utilizada pelo profeta é a de uma gazela amedrontada, sendo perseguida por um lobo voraz. Tá, só o primeiro parágrafo. Vamos para outra nação, só o primeiro parágrafo. Você não tem, né? Você tem o... Eu peguei. Pegou. Leia, por favor, Michel. Esse vozeirão seu aí. A Síria. A Síria? Isso, a Vamos Síria. lá. A mensagem de punição para a Síria veio depois do anúncio do castigo para a Babilônia. Porém, a sentença veio antes. Isaías profetizou para a Síria quando Judá for atacado. Senaqueribe viu 185.000 dos seus soldados serem mortos, mas foi em 601 que, de fato, a Síria sucumbiu perante os babilônios. A Síria foi condenada a receber o juízo de Yahvé, porque além de retirar o peso que estava sobre o Judá, o povo assírio era arrogante e cometia excessos nas campanhas militares que fazia contra o povo de Israel, especificamente de Judá. Tá ótimo. Mais um parágrafo, qual a próxima nação? A Filístia. Meu Deus, esses são terríveis, né? São insistentes, né? Tem até o remanescente deles aí na Palestina aí que não vai embora nunca, né? Tá sempre ali, né? Dizendo, a terra é nossa, a terra é nossa, a terra é nossa. Leia aí. A Filístia era um território formado pelas cidades de Gaza, Asdod, Ascalon, Gade e Ecrom e outras pequenas vilas. Ela foi alertada a não festejar a morte do rei Acais, sendo que Ezequias, o filho de Acais, viria com mais força e faria mais exigências à nação que o seu pai fizera. A Filístia foi condenada porque tentava invadir Israel e por alegrar-se com a morte do Tiglat-Pileser III, porém Só o primeiro parágrafo, tá bom. Lê o primeiro parágrafo? Não. Muito bem. Quem que vai ler o próximo? O povo de Moabe tinha parentescos com Israel, embora historicamente não se davam bem. A sentença de Yahvé sobre Moabe viria pelas mãos da Síria, pois os moabitas foram soberbos e enxergaram na maneira como tratar Israel, quando estavam sendo usados pelo Senhor para punir a nação. A invasão de Moabe teve início
e finalização se deu, como sabe que está se fazendo com muitos moabitas, por buscar proteção em diferentes localidades. Muito bem, vamos lá, teólogos. Qual que é a próxima nação? Damasco. Damasco era a capital da Da Síria. Síria. Num dado momento, fez aliança com Israel, a fim de subjugar o povo de Judá. Essa aliança, Sírio e Efraíta, recebeu a punição do Senhor, pois ambas perderia sua força e seus recursos, tornando-se pobres. Olha aí, tá vendo? Depois, a irmã Jucidéia leu antes sobre os moabitas, né? Os moabitas eram irmãos dos amonitas, não era? Eram filhos de quem? Michel. Filhos de Ló, tá? E quando o povo estava peregrinando, Michel, no deserto, que precisou entrar na terra, pediu passagem para eles, o que eles fizeram? Negaram, sendo irmãos, né? Praticamente, porque Ló era o que de Abraão? Sobrinho, né? Então eles tinham sabido chegar além disso, né? Naquela mesma porção de território tinha os edomitas, né? Que era descendente de quem? Esaú. Que é irmão de quem? Jacó. E se tornaram inimigos. Tá? Então Deus está usando o profeta Isaías para dizer, olha, lembra do que vocês fizeram? Então agora, né? Vocês vão ser, qual é o próximo aí? Etiópia. O rei da Etiópia, região que envolvia também o Sudão e a Somália, dominara uma parte do Egito e avançava para a Palestina, pois fazendo isso, intencionava conter a expansão dos assírios. A ideia era formar uma colisão que ficasse contra a Síria. Nesta colisão estavam associados Israel e Egito e Etiópia. Isaías procurou o rei de Judá e orientou a não participar dessa união. Afinal, a Síria estava sendo usada por Deus como um instrumento de correção para Israel, com suas 10 tribos e sua capital Samaria. Depois que o propósito divino se cumprisse, a Babilônia viria e derrotaria a Síria. Os exércitos assírios destruíram a colisão estabelecida e tornaram-se em alimento para as aves. Meu Deus, então qual que foi a ordenança divina através dos lábios do profeta Isaías? Olha, eles estão vindo, mas vocês não vão guerrear com eles, que vocês não são páreo para eles. Eu que estou mandando eles aí para julgar vocês. O que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que obedecer. Vocês vão sofrer no momento, mas se vocês forem obedientes, logo vai acabar a guerra e eu vou dar vitória para vocês, porque é um corretivo para vocês. Nem pense em se rebelar. Mas não, eles não acreditavam na palavra dos profetas. Não, a gente vai conseguir. Vocês não vão conseguir. Vamos conseguir. Foi lá e se deu mal, né? Aí foram levados ao Reino do Norte, 722, pelos assírios. Qual que é o próximo? Pastor Levi? Egito, meu Deus, o Egito, hein? Assim como um embriagado perde-se em seu próprio vômito, o Egito se envergonharia diante das demais nações. O castigo viria sobre o Egito por meio da guerra civil, desastre natural que atingiria o grande Nilo, e posteriormente a seca que afetaria o mesmo rio, causando a morte e prejuízos para a agricultura, além da vergonha que os próprios sábios fariam a nação passar por meio de seus conselhos. Deus não castigou o Egito a ponto de destruí-lo por completo. Seu nome seria adorado na nação, pois um Salvador lhe seria enviado. Esse Salvador pode referir-se a algum rei, porém aponta para o Messias. É importante reiterar que havia muitos judeus morando no Egito. A profecia dizia que os egípcios teriam medo de Judá e o Egito seria tomado pela Síria por cerca de 3 anos. A promessa escatológica diz que o Egito e a Síria serão restaurados naquele dia e adorarão o Todo-Poderoso. Maravilha, tá vendo? Ou seja, Deus estava restaurado, só eles saberem que Deus é Deus. E as palavras do passado não se cumprir, né? Maravilha, mas Deus estava julgando eles ali, tá? Então, Gabriel. Edom, olha o Edom que eu falei, né?
não se tem clareza do teor da mensagem de Isaías para os edomitas. Bento e Plácido afirmam que o profeta Isaías não recebeu uma visão muito clara do que estaria ocorrendo com Edom, ou então preferiu transmitir a mensagem por meio de um enigma, mas os termos sentença e noite não o encorajavam, no sentido de que algo bom aconteceria a Edom. É bem provável que a pergunta, guarda o que resta da noite, seja o desejo do povo de ver a opressão sobre Edom encerrada, mas a resposta incerta do guarda vem amanhã, mas também à noite, seja uma referência à esperança dos edomeus, que não se concretiza. O dia se aproxima, mas a noite permanece. Um mal sai apenas para dar lugar a outro. Tragédias sobre tragédias. Nossa. Esses edomitas, eles são descendentes de quem? Hã? De Esaú. O que significa Edom? Vermelho. Vermelho. Por quê? Hã? Por que ele recebeu o apelido de Edom? Ele era ruivo? Na comida? Ele era Ruivo da ruivo. comida. Da comida, gente. O guisado, gente. Quem fez o guisado para ele? Jacó. Ele era o quê? Caçador. Jacó era o quê? Pastor de ovelha. Ele chegou da caça com fome. E ele era o quê? Primogênito. Ele trocou a sua primogenitura pelo guisado, que era vermelho, suculento, bem temperado. Então, para que eu quero minha primogenitura? Eu estou com fome. Aí, a partir daquele momento, ele recebeu o apelido de Edom, vermelho. Edom. Tá? Aí, etimologicamente, Edom vem de Adamá, que é vermelho, né? Mas é Esaú, tá bom? Descendente de Esaú. Everton. Arábia Saudita. Os Dedanitas, descendentes de Abraão e Quetura, viviam no norte da Arábia e atuavam como comerciantes. Eles aparecem fugindo de um povo para a terra de Tema. Eles, então, são surpreendidos e atacados no caminho por grupos militares, indo esconder-se no mato. Os temitas, que eram da descendência de Ismael, foram orientados a abrigar e refugiar os Dedanitas. Quedar recebia a punição do Senhor, a ponto de sua glória extinguir-se, salvando-se poucos dos seus guerreiros. Essa profecia é de difícil apreensão, dada a sua complexidade, porém, apreende-se que o justo Deus age para com aqueles que estão sofrendo injustiças. Está vendo? Agora você tem que olhar com detalhes para essa profecia, porque ela é bem complexa, tem alguns detalhes. Agora, quando fala de Arábia, o que a gente lembra? De Ismael. Tá? Os árabes são descendentes direto desse cara aqui, né? Como dizem os nordestinos, né? Esse cara da peste. Então esse Ismael aqui, ele é filho de quem? Abraão com Agar. Agar era a esposa original ou era a escrava? Né? Mas aí Deus ficou com dó do garoto, que ele estava chorando lá, falou: calma, Agar, o menino está ali quase morrendo, você está chorando, mas eu vou fazer dele uma grande nação. E vai nascer dele 12 príncipes. E aí estamos vendo aí, né, a Arábia, que é um grande país, riquíssimo em petróleo, e que domina toda aquela região dos países árabes, né? Até hoje eles estão ali. Tudo bem, queridos? Isso aqui é apenas uma atividade para vocês aguçar a aptidão verbal da leitura, tá? Porque o teólogo, ele tem que gostar de ler, tá certo? Vocês têm que pegar esse módulo de vocês durante a semana e debulhar ele. O módulo bom é módulo riscado. Eu quero ver o módulo de vocês todo riscado, todo anotado. É que nem a gente disse da escola dominical. Quanto mais riscada, melhor. É sinônimo de que o aluno se debruçou ali e pesquisou, riscou e olhou e viu daqui, viu dali, viu as referências. Faz o seguinte, tira meia horinha por dia ou por semana, se você puder, senta lá, pega a Bíblia do lado, pega o módulo, leia as referências e vai lendo. Aí no final, lá no final, nas últimas páginas, para cada unidade, você tem os exercícios. E esses exercícios são exercícios de fixação.
para você não esquecer o conteúdo que você estudou durante aquela semana, tá bom? E vai cair na prova, tá? Muita coisa dos exercícios cai na prova, então facilita o seu aprendizado. Outro sim, essa tarefa que eu passei para cada fileira, segunda-feira passada, cada fileira para escrever acerca de 3 profetas, as suas funções, a sua profissão, para mostrar para vocês como que é gostoso você pesquisar os profetas. Que não é bicho de 7 cabeças. Você pega lá, por exemplo, você viu lá Ageu. É tão pouquinho, você viu? Parece que é 2 capítulos só. Ageu, 2 capítulos. Em 10 minutos você vê Ele era Ageu. construtor. Construtor, olha Não, aqui. não era o meu, eu fiz Não, isso, mas mas tá vendo? Que coisa, né? Maravilha. não era o meu. Tá vendo? Então, veja, construtor. Amém? Nossa hora foi embora. E eu quero pedir para vocês, semana que vem, estaremos encerrando, né? Então, façam os exercícios, né? E na próxima estaremos, no dia 11, entregando a prova. Lembrando que essa semana, queridos, a última semana, para a gente poder acertar os nossos alunos, né, para o próximo ano, tá bom? Então, procure o Diácono Agô, que estaremos já fazendo depósito lá embaixo, tá bom? Vamos nos colocar de pés.